pessoal do nono ano, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa, e esta é a aula de número 62 do nosso módulo, que tem o seguinte objeto de conhecimento: estratégias e procedimentos de leitura, relação do verbal com outras semioses, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão. Detalhamento: leitura e interpretação de textos de diferentes gêneros, características do gênero, elementos estruturais, posicionamentos, informações implícitas e explícitas em um texto, norma padrão, linguagem não verbal, verbal e híbrida, retextualização, efeitos de sentido, infográficos, hipertextos e hipermídias. Certo? Então, vamos começar essa aula? Então, para esta aula, na qual nós iremos trabalhar com este processo de infográficos, vamos observar essa junção da linguagem verbal e não verbal, fazendo aí uma linguagem híbrida, né, que mistura diferentes linguagens para trazer a informação, para levar a informação. Nós vamos, então, começar um pouquinho diferente. Em vez de abordarmos diretamente o infográfico, nós vamos falar um pouquinho com uma história, uma lenda sobre um pássaro que é um tipo de coruja e se chama caburé. Eu vou ler essa lenda para vocês e depois vocês vão entender por que eu comecei lendo uma história sobre ele. Então vamos lá? Há uma lenda guarani que pinta o caburé como um tirano, o que exerce fascínio inelutável sobre as demais aves. Seu olhar, sobretudo, é notável. Quando fixa seus íris amarelados e de reflexos metálicos na vítima que escolhe, esta paralisa de terror. Nem se mexe. Por vezes, insulado, como um misantropo no escuro da copa de um arvoredo, lança um grito estridente. Todo o passaredo próximo acode a este apelo, inflexível, a que podem fugir, e o bando de vítimas começa a voejar em derredor do monstro fascinador à espera do sacrifício. Então vejam aí como este pássaro, o caburé, é descrito com esta lenda, né? Como um pássaro que tem hábitos bem perversos e que é, de certa forma, aí, um pássaro que aterroriza os demais, não é? Ele é um tipo de coruja e, depois de lermos aí essa informação, que é, de certa forma, uma lenda, nós vamos agora partir para o infográfico. E este infográfico foi elaborado a partir do pássaro caburé. É um infográfico que traz informações, e agora não mais lendárias, informações técnicas, informações de fato baseadas em estudos sobre esse pássaro que faz parte da nossa Amazônia, né? Então, vamos observar este infográfico e após essa observação, nós vamos então começar a entender melhor o que significa, o que é este infográfico. Vamos lá então? Observem, aí está uma visão geral, né? Caburé da Amazônia, e notem que bem ao centro há essa ilustração deste pássaro, né? Então, eis aí uma ilustração sobre este caburé, não é? Este pássaro que é um tipo de coruja. E notem que logo ao lado há uma outra ilustração, né? Neste círculo que nós temos aqui. Vamos lá então, fazer aqui neste círculo, nós vamos observar que há justamente aí uma ilustração do caburé visto pelas costas. Isso porque esse é o mecanismo de defesa dessa ave. O que ele faz? De acordo com o texto, que tem aqui a informação, nesse texto diz para nós o seguinte: como as demais espécies desse gênero, o que ele faz? Ele tem esse padrão, né, aí, de penas que parecem olhos. E aí, quando são visualizados, né, dessa forma, o que vai acontecer? Os animais que poderiam atacá-lo pensam que ele está olhando para ele, então assim ele se defende. Esse é um mecanismo de defesa. Além disso, esse texto traz alguns hábitos desse animal.
Esses hábitos são informações, né? Como toda a coruja, o caburé da Amazônia tem hábitos noturnos e o seu voo é extremamente silencioso, né? Além disso, esse texto, né, este infográfico, traz também informações sobre o habitat. Onde é que essa ave habita? Nota que junto com essa informação tem um mapa, né? Então, além de dizer que, nessa parte do texto, além de dizer que esta é uma ave que habita a região da Amazônia, mostra no mapa, né, para ficar bem claro que de fato é uma região da Amazônia. E além disso, há ainda alguns dados, né, dizendo qual é o filo, qual é o tamanho médio, né? Enfim, é um texto que traz muitas informações científicas a respeito desta ave, mas o que é interessante notar é que junto com todas as informações, há muitas ilustrações. E notem também a cor desse infográfico. A cor desse infográfico tem este fundo verde. Não é à toa, porque é uma ave que habita na Amazônia, não é? Então sempre associamos a Amazônia com essa questão do verde, né? Com a mata e assim por diante. Então, junto com todo esse conjunto de informações, há todo um processo de informação não verbal, mas que é importante para que nós possamos construir o todo dessa informação. Então, este texto, Caburé da Amazônia, é um exemplo de infográfico. E o que é infográfico, professora? Vamos então ao nosso conceito. Vamos lá? É um recurso gráfico que se utiliza de elementos visuais para explicar algum assunto ao leitor. Esses elementos visuais podem ser tipográficos, gráficos, mapas, ilustrações, podem ser também fotos. E a função básica da infografia é enriquecer o texto, permitindo que o leitor visualize o assunto em pauta. Sua função secundária é embelezar a pauta, tornando-a mais atrativa. Então, basicamente, o infográfico tem essa função primária, que é justamente permitir uma visualização, né? E que vai enriquecer o texto. Então, não é apenas para deixar bonito, mas é para trazer com essas imagens e cores uma forma diferente de visualizar e de enriquecer o texto. E, em segundo plano, sim, é uma forma de embelezar essa informação e torná-la mais atrativa, ok? E aí, agora, analisando melhor esse mesmo texto que eu mostrei para vocês, vamos observar quais são as partes que compõem esse texto? Vamos então avançar, olhem só. Então, esse mesmo texto do Caburé da Amazônia que nós acabamos de visualizar, ele tem aí um título. E, como todo título, precisa ser o quê? Chamativo, preferencialmente não ser muito longo, mas que tenha a ver com a temática que será abordada e que de alguma maneira chame a atenção de quem vai ler aquele texto. No caso aí está o Caburé da Amazônia, não é? E aí, avançando, vamos lá para a próxima parte, é importante a indicação dos créditos. No caso desse infográfico aí, há o crédito da criação dele, da pessoa que o criou, que no caso foi a artista gráfica Lúcia Lemos, né? Então, há ali a indicação do endereço de e-mail dela, caso você queira contato, e assim por diante, para indicar quem foi que criou essa arte toda. Mas é também importante que, se possível, tenha lá a informação sobre quem pesquisou as informações que estão nesse texto, não é? Seguindo adiante, vamos lá. Textos explicativos. Então, cada um desses conjuntos de textos são os textos explicativos que vão propriamente trazer as informações. No caso aí, o nosso texto é sobre o Caburé da Amazônia, então cadê as informações sobre o Caburé da Amazônia? Então, cada um dessas caixas, vamos dizer assim, desses blocos de texto, trazem as informações, são os textos explicativos sobre essa ave, no caso, né? Então, vai depender bastante, justamente, desse tema. Qual é o tema do texto? E aí, avançando, vamos lá? Temos, então, que toda essa junção de informações, de textos explicativos, o título, as imagens, elas vão compor aquilo que nós chamamos de
corpo informativo. Então, o infográfico, ele vai trazer um corpo de informações organizadas de maneira, diferente, explorando a questão visual, o aspecto visual, para que essa informação se torne atrativa e, de maneira secundária, também bela, né? E aí, então, que a gente visualizou esses elementos aqui, na organização do nosso texto, vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada um desses elementos? Vamos lá, então. Esses elementos do infográfico são, como a gente já viu, o título. E o título, como a gente viu para todo infográfico, mas para todo texto midiático em especial, como é o caso desse infográfico, ele deve ser direto e preferencialmente curto. Se necessário, este ainda pode vir acompanhado de um subtítulo. Não foi o caso do nosso exemplo, mas temos aí, portanto, um subtítulo nesse nosso... aliás, não temos um subtítulo, perdão, temos apenas um título que é explicativo o suficiente e chamativo para o leitor. Além disso, nós temos o crédito, A gente viu, eu apontei para vocês lá no começo da nossa exposição o crédito. O crédito vai sinalizar o autor ou os autores do infográfico e deve apresentar tanto quem configurou visualmente, quem fez toda aquela arte gráfica para que ficasse belo, ficasse bonito, mas também quem realizou a pesquisa com as informações que estão presentes ali naquele infográfico, ok? Então, percebam que é interessante que o infográfico tenha esses elementos, não é? Que você pode fazer um sem tantos elementos? Pode, mas aí a sua informação vai ficar pendente, não vai ficar tão completa e o seu infográfico não vai realizar a sua função de informação, certo? Para além de título e créditos, a gente tem o quê? Textos explicativos. Então, vamos lá. No texto explicativo, nós vamos observar que ele também deve ser sucinto. No caso aí, a gente viu que o exemplo que eu trouxe inicialmente para vocês, eles não eram tão sucintos assim, não eram tão pequenos, mas porque certamente a intenção de quem elaborou aquele infográfico era de trazer muitas informações sobre o Caburé, mas você preferencialmente vai optar por esses textos mais sucintos e que vão apresentar ao leitor toda a informação necessária para a compreensão adequada do infográfico, Mas o importante, o foco é a informação, É necessário que tenhamos aí essa preocupação com essa informação. Como o tema central daquele infográfico era o Caburé e as informações sobre ele eram muitas, então é possível perceber que, então, quem optou por aqui forma de elaborar, priorizou informações mais completas a respeito daquela ave, correto? Mas não costuma ser o padrão. Normalmente os infográficos têm menos textos, mas esses textos são, de fato, muito explicativos, Porque contém muita informação presente neles. Temos ainda o corpo informativo, e conforme eu mostrei para vocês, por corpo informativo, compreendamos aí que é a própria informação visual do gênero. Então, tudo que contém ali dentro, se tiver barras, se tiver mapas, imagens, as cores, os desenhos presentes ali, a tipografia, que é justamente ali o modelo de letra, a forma como as palavras estão organizadas, as letras propriamente dita, a organização do espaço, em que a gente vai observar textos, imagens, desenhos, cores e espaços em vazio, enfim, tudo isso é corpo informativo e que a gente vai estar observando, O corpo de informação é a essência do infográfico, portanto, não basta ser belo, o infográfico tem que trazer uma informação adequada, tem que informar, A primeira preocupação com a infografia é a informação, são informações que sejam adequadas e que consigam ser efetivamente transmitidas para quem irá ler aquele texto, tá? E, por fim, como elementos necessários e importantes para o nosso infográfico, é a fonte. O que é a fonte? Ora, na fonte, explicitamos de onde se foi extraída a informação. Esse item costuma estar situado na parte inferior ou superior do infográfico. Normalmente é uma parte com menos destaque, mas consta. Há alguns infográficos que não trazem a sua fonte, porém, é desejável que a maioria dos infográficos tenha uma fonte, assim como sempre que você for citar
informações de outros textos, informações de outras pessoas, você sempre revele, indique ali qual é a sua fonte, de onde você extraiu aquelas informações que você está trabalhando, está ali expondo, certo? Então, dessa forma, observando esses itens que eu demonstrei para vocês, o infográfico tende a cumprir a sua função da informação e também de ter respaldo relacionado a de onde você tirou essas informações que você utilizou para montar esse texto que é tão bonito e tão informativo, certo? E fica só nisso, professor, em título, corpo informativo, né? É só isso que vai conter o infográfico? Não, existem outros elementos, né? O infográfico também precisa ser belo, né? Lembra ali no nosso conceito, né? A informação, ou melhor, o objetivo secundário é a questão justamente da beleza também, embelezar a informação, torná-la visualmente atrativa. Então, que outros elementos nós podemos utilizar para essa finalidade? Vamos lá, então, que para além desses elementos formais, podemos citar como características marcantes do gênero textual, do infográfico, títulos, textos, créditos, ícones, que são pequenos desenhos que significam alguma coisa, quadros, fundos, né, as cores dos fundos, legendas, informando aquilo que se quer significar, tabelas, mapas, ilustrações, números, fotografias, tudo isso pode ser utilizado para que o infográfico se torne belo, se torne algo muito interessante visualmente para que você queira consumir aquela informação, se sinta atraído para observar e ler aquela informação completa. E aí agora nós temos um outro exemplo de infográfico, vamos a ele, olhem só, acompanhem aí. Vocês vão observar que tem bastante informação visual e menos parte verbal, mas ainda assim há muita informação importante aqui, né? Então olhem o título. O Luz para Todos voltou, né? E aí, programa criado em 2003, volta 20 anos depois para atender as mais de 500 mil famílias sem acesso à eletricidade. Aí nota que já nessa primeira parte desse infográfico a gente já vê casas, né, recebendo aí uma iluminação. Sugestivo isso, justamente porque está falando de um projeto que vai ter a finalidade de levar iluminação para lugares em que ainda não há, né? E notem aí, então, que seguindo, aí nós vamos observar mais informação. Vamos lá, então, com a nossa leitura avançando. Agora, né, o nosso Luz para Todos vai levar energia limpa e renovável para 1,6 milhão de pessoas. Aí, olha só que interessante. Unida a essa palavra pessoas, nós temos aí uma tomada de energia, né? E nota que apareceram números também, informações que são aí estatísticas, né? Mais adiante, nessa leitura desse texto, nos 3 primeiros anos do programa, mais de 80% da população beneficiada conseguiu comprar televisões e geladeiras. Aí o que acontece? Tem lá uma família assistindo uma televisão. E mais uma vez a tomada aí aparecendo e sendo destaque. E ainda nesse processo de conexão aqui das informações, né, lançado em 2003, o programa já beneficiou 17,2 milhões de moradores em áreas rurais e sistemas isolados. Aí aparece o quê? Novamente, algo sugestivo de pessoas que vivem em áreas rurais. E sempre tem uma tomada, um fio de energia passando. E na parte final, né, aqui desse nosso infográfico, tem aí todos os valores investidos para que o projeto, né, seja efetivamente desenvolvido, né? E há, né, aí novamente imagens relacionadas à questão da energia, uma lâmpada, torre de energia, tomadas, né, pessoas apontando, e há um mapa com vários números aí, né, indicando, destacando as regiões do Brasil, né? 8,4 milhões de beneficiados, né? Aí em cada uma das regiões nota que a cor da região significa aí a cor da informação. Então, por exemplo, em cinza,
que é a região Nordeste. Aí nessa região a informação em cinza, 8,4 milhões de beneficiados, 1,7 milhões de ligações. E assim as demais regiões, né? A região em verde é o Norte, então são os números do Norte. A região em amarelo é a região Centro-Oeste, então são os números do Centro-Oeste, e assim por diante. Tudo isso tem a ver com os números daquilo que o projeto já fez e daquilo então, que ele tem potencial para fazer. Então notem que é um infográfico que é um pouco diferente daquele primeiro que nós observamos, ele tem bastante informação também, muitos números, muitos dados estatísticos, mas há ainda mais informação visual presente nele. E novamente, perceberam que tudo significa em um infográfico, inclusive as cores, né? Justamente, especialmente na parte final aqui, né, em que a gente observa os mapas, essas cores indicando as regiões do Brasil, indicando a informação, são muito importantes e é necessário que vocês observem, né, tudo isso ao ler um infográfico. Tudo significa alguma coisa, não é apenas para embelezar a informação, conforme nós já dissemos aqui para vocês, né? Então, agora analisando mais alguns pontos desse nosso segundo infográfico, vamos lá, vamos avançar. Então, apesar de ser diferente do primeiro, ele não deixa de ter as estruturas importantes nele, né? Então temos o título, olhem aí, o Luz para Todos voltou, né? Na verdade, Luz para Todos voltou. Tem o título, de maneira bastante chamativa, utilizando muito aí essa cor em amarelo, que é essa relação que nós normalmente fazemos com a questão da luz, né? Da claridade. Esses tons, eles vão estar presentes aqui. Seguindo adiante, vamos lá, nós temos então o texto, e esse texto vai desenvolver, né, por que esse programa voltou, né? Então, o programa, criado em 2003, volta 20 anos depois e tem aí a intenção de atender mais aí, né, de 500 mil famílias. Então, esse é o texto. Então, nota que tem título, tem texto, mas não fica apenas nisso, correto? Porque avançando, nós vamos observar então que nós vimos que o texto segue, né? Há ainda muitas outras informações presentes aqui, né? Dados estatísticos, né? Com o número de pessoas que têm potencial de ser atendida, os números aí, os números relacionados ao dinheiro investido, né? E como é que eu sei que é dinheiro por conta do símbolo aqui, né? 23 bilhões de reais investidos para o programa efetivamente acontecer. Temos aqui também a questão do mapa, temos aqui muita informação visual também aqui com as ilustrações. Em cada uma das ilustrações tem relação com a informação. Então, quando se falou ali, por exemplo, né, que famílias, 80% dessas famílias que foram atendidas puderam adquirir eletrodomésticos, né, televisões e geladeira. Então, colocou ali a família assistindo a televisão, depois falou das famílias residentes em áreas rurais e assim por diante, vai finalizar com essa questão do mapa, correto? Então, agora analisando um pouco mais, de maneira mais particular, cada um desses elementos, vamos lá? Avançando mais uma tela, por favor, olhem só. Então, nesse trecho a gente pegou aquela parte e fizemos um corte menor para analisar melhor. Então, o que a gente tem de maneira muito forte, muito presente nesse nosso infográfico são os números, né? Então, são números indicando os milhões de pessoas atendidas, né? Os milhões aí de localidades que podem ter potencial de serem atendidas e aquilo, né, aquele impacto de percentual, 80% da população. Então, notem que os números, neste caso, desse tipo de infográfico, são muito importantes. E são números que podem ser números percentuais, números absolutos, né, números indicando valores, mas podem ser também números que podem indicar um ranking, né, ali um ranking de primeiro, segundo, terceiro lugar em alguma pesquisa que foi feita. Então, os números, eles trazem muita informação, né? Além desses números, a gente observou o quê? Pode avançar? Ilustrações. E ilustrações que não são aleatórias, elas estão relacionadas com cada uma das informações que estão tratadas em cada parte, né? Aqui a família, aqui o morador da área rural, aí a gente tem a tomada, né, que vai simbolizando ao longo do texto toda a questão da matriz energética, da ligação da energia. No primeiro nós vimos lá, né, o desenho da ave
olhada de frente, olhada pelas costas, o mapa onde estava lá indicando a região onde o caburé costuma, né, ter o seu habitat. Então notem que esse aspecto do visual ele não é à toa, ele não é apenas para embelezar, ele tem que acompanhar a informação verbal e reforçá-la, tá bom? Seguindo então, mais uma parte desse nosso infográfico, né, a parte ao fim deste nosso infográfico. E mais uma vez, o que nós podemos analisar e visualizar nele? Olhem só, números aparecendo aqui, indicando a questão do dinheiro e o mapa, né? Vamos lá avançar. O que esse mapa nos mostrou? Nota que primeiro ele apareceu menor e ao aparecer de maneira menor, ele preservou ali as escalas das regiões e se ocupou de trazer ali a indicação das cores, né, separando cada uma das regiões. E aí, ao lado, ele trouxe o mesmo mapa em escala maior e aí ele fez um certo destaque das regiões, né, separou as regiões. E ao separar as regiões, ele manteve o contorno do mapa originalmente, né, em preto e branco ao fundo. E aí fiz aquela relação que anteriormente eu destaquei para vocês, né? A cor que está na região, né, do mapa da região, está também na informação aqui, assim você faz a relação de cada uma, né, dessas regiões com os números apresentados ali, né, tanto de beneficiados quanto de ligações elétricas que foram feitas ou que serão feitas, e aí temos aqui o total de ligações, enfim. Então nota que teve aí o mapa em escala menor e depois escala maior com as regiões destacadas. E, como eu disse a vocês, tudo significa, né? Nota que todo este infográfico tem a ver com, trabalhou com um fundo em branco, justamente porque esse fundo em branco quis evidenciar as cores, né? Muito colorido, justamente para formar, para chamar a atenção do leitor, para que o leitor olhe para esse texto e vá aos poucos consumindo a informação. No primeiro, o fundo tinha outra cor e tinha uma outra intenção. Então, novamente, no infográfico, tudo significa alguma coisa. Nada é aleatório, ok? As cores, as letras, tudo vai significar algo, ok? E aí, encaminhando para o final desta aula, vamos então reforçar mais algumas informações sobre o infográfico. Acompanhem aí, vamos lá. Podemos então concluir o quê? Que o infográfico é um gênero textual que, muitas vezes, recorre a outros gêneros, os quais, neste contexto de produção, passam a funcionar como infogramas, ou seja, como partes deste infográfico. Então, que outros textos são esses? São mapas, são diagramas, são tabelas, não é? No caso do que nós mostramos aqui para vocês, havia mais a presença de mapas, mas é possível encontrar um infográfico que tem uma tabela na sua composição, ou que tem ali algum diagrama, algum gráfico, mostrando ali a informação de maneira visual, não é? Seguindo adiante, os gêneros textuais citados, né, esses mapas, esses gráficos, essas tabelas, eles estão a serviço do infográfico, né? Então eles aparecem para ajudar a compor a informação principal do infográfico, de modo, né, a compor o todo da informação. Além disso, os infográficos também podem ser textos dinâmicos, em que é possível interagir de maneira prática com a materialidade textual. Como assim, professor, o infográfico pode ser dinâmico? Ora, ele pode ter movimento. Os dois primeiros exemplos que eu mostrei para vocês, eles são infográficos estáticos, mas é possível que sejam criados infográficos que tenham movimento e que você interaja com a informação, você clica ou, né, você vai passando e essa informação vai se movimentando. E, no caso aqui, eu trouxe para vocês também um infográfico, uma informação gráfica em forma de vídeo. Acompanhem então agora. Neste infográfico, né, ele tem cerca de uma duração de 1 minuto mais ou menos, ele vai mostrar a evolução dos 20 municípios mais populosos do Brasil. E essa evolução vai de 1872 até 2019, tá? Essas informações, elas são
do IBGE, né? Então é uma informação que tem respaldo, né? IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então é interessante notar que em dado momento, Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, não figura aí entre esses 20 municípios mais populosos do Brasil. Porém, com o tempo, Manaus começa a aparecer, mas durante um tempo não é a cidade mais populosa da região norte, né? Belém durante um tempo é essa cidade. E aí, nos últimos anos, aí contando até 2019, Manaus vai começar a figurar ali como a sétima cidade mais populosa do Brasil, né? Então, o vídeo vai se encerrando aí. Temos aí, então, uma configuração mais atual. E o interessante dessa informação, desse infográfico, foi justamente visualizar esse processo dinâmico, esse processo que vai estar aí aparecendo para nós e que vai, nesse caso aí, mostrar a informação de maneira dinâmica, a informação acontecendo e evoluindo para que nós possamos compreendê-la da melhor maneira possível, certo? Então assim, nós vamos encerrando esta aula sobre os infográficos.